Vamos lá, sexto ano. Mais uma aula de arte, semana do dia 9. Eu quis colocar da seguinte forma, tá? Algumas questões. Quando a gente trabalha com arte, né? A gente trabalha com criatividade. Quando a gente trabalha com criatividade, a gente trabalha com sentimento, né? Ser criativo. Ser criativo é momento. Momento de felicidade, você cria, obviamente, felicidade. Momento de tristeza, você vai criar arte que seja com trechos ou frases ou desenhos, ou com música ou com dança, retratando a tristeza. Você já reparou que tem gente que canta no banheiro, que dança de alegria? Tem gente que escreve poemas quando está com saudade, com tristeza, ou um momento especial ou excepcional de felicidade. Tem gente que desenha enquanto fala ao telefone para passar o tédio de uma espera, por falta de que fazer, ou para desligar do mundo. Tem gente que faz qualquer coisa para virar objeto de arte. Uma flor feita no guardanapo, igual origami. Um arranjo de flores silvestres, de capim. Uma linda decoração numa sala de bagunça ou bagunçada. Ou até mesmo uma obra de arte num prato de salada. Eu coloquei esse texto para que nós tivéssemos e a gente amadurecesse algumas vezes, né? Que nós vemos falando de arte e dentro da arte a gente vem falando de história e no texto passado a gente estava falando sobre a arte egípcia, né? Que é uma das artes mais fundamentais da criação dos seres humanos, né? Eles com todo aquele misticismo religioso, aquela questão de fazer tudo baseado em cima de alguns deuses. E as pessoas hoje, né, com o passar do tempo, se criou vários objetos religiosos, né? Vários conceitos de religião, mas toda ela que leva ao Criador, né? E nós que somos as criaturas, a gente observa pessoas falando coisas. No sexto ano, vocês estão num processo de amadurecimento. E por estarmos, né, em momentos a cada dia de evolução, a gente fala muito dessas questões da criação da arte. Todos vocês têm uma relevância muito grande dentro do conceito da arte, dentro do mundo, dentro do planeta, dentro da nossa comunidade, família, religião, ou o que seja da nossa comunidade, o que vocês focaram no aprendizado de vocês durante esse tempo. Eu gostaria de deixar bem claro que muitas das vezes quando a gente fala de arte, tá, a gente fala sobre aquilo que vem de dentro, né? Nos nossos sentimentos, na nossa cabeça, na nossa relação com a vida, no que nós aprendemos. E a arte, ela traz notoriamente esse desenvolvimento para vocês, não só de história, como na temática de valores, né? Viver a arte, contemplar a arte, transmitir a arte, né? Eu deixei algumas questões para serem feitas, né, essa semana. Mas como a gente não está tendo aula ao vivo, eu vou fazer a correção.
Esse texto que eu coloquei, vocês vão observar que eles estão 2 vezes, tá? São 2 folhas. E se por um acaso vocês puderem e tiverem a oportunidade, imprimam isso, guardem com vocês ou botem no mural, botem em algum local perto da casa de vocês, né, dentro da casa de vocês, melhor falando, para que vocês lembrem sempre desse textozinho, né, de que você reparou. Você tem que reparar. A arte está aí para que a gente possa reparar mesmo, o tempo inteiro, tá bom? Vamos lá. Página do livro 43, 44 e 45. A primeira questão fala assim: a partir dos tópicos abaixo, pesquise em outras fontes sobre a história do Egito Antigo. E ilustre com desenhos cada elemento que você encontrou em sua pesquisa. Não se esqueça de escrever ao lado do desenho que outros elementos você descobriu sobre os egípcios e o que mais lhe chamou a atenção. A pirâmide, tumbas, múmias ou outras descobertas. Eu fiz no meu livro o que eu mais gosto, que é a pirâmide do Egito. Porque ela foi confeccionada de uma forma que até hoje os arquitetos do mundo inteiro estudam. Os blocos da mesma medida se encaixam, não existia cimento, eles se encaixam um sobre o outro. Dentro das pirâmides há vários desenhos, há vários manuscritos pintados nas paredes, há vários túneis dentro das pirâmides do Egito que levam ao sepulcro, né, ao local onde o faraó foi sepultado. E como numa forma piramidal você consegue desenhar depois que ela está pronta? Se não havia luz, se não havia um buraco para que tivesse iluminação solar, né? Tem várias coisas que a gente descobriu com o tempo. Naquela época existia uma vela de cera de abelha, na qual eles faziam as obras acendendo a vela de cera de abelha para que pudessem fazer o desenho. Vários vestígios da vela se encontram em alguns lugares, mas os cientistas foram descobrindo com o tempo. E eu gosto muito das pirâmides, então eu coloquei as pirâmides. No caso, eu coloquei uma só. A número 2 fala assim: a partir do que discutimos nos capítulos anteriores e neste, por que a resposta de uma pessoa nos dias atuais seria diferente da resposta dos egípcios, contemporâneo do Egito Antigo, sobre os Sabit? Então, o que eram os Sabit? Os Sabit eram pequenas estatuetas utilizadas no Antigo Egito, colocadas nas tumbas, né? Tumbas mortuárias, representando os servos, que eles acreditavam que aqueles servos, aquelas esculturas que estavam ali, quando o faraó morresse, os servos iriam junto com ele para proteger e fazer os seus serviços lá em cima, no além. Número 3. As pirâmides, tumbas, múmias e outros elementos descobertos em sua pesquisa possuem significados além dos estéticos para aquela sociedade. Explique. Sim, esses elementos possuem funções espirituais, sociais, religiosas. Inclusive, as características estéticas eram determinadas de acordo com regras estabelecidas para cumprir as suas funções. Eles existiam um povo muito organizado. Naquele período, a organização era uma organização muito organizada. Então, existiam elementos para tudo, funções para todos e para tudo.
Você produziu algo que considera obra de arte? O quê? Eu produzi uma pirâmide. Foi a minha resposta. Cada um de vocês, né, é uma resposta pessoal, vai ser colocada ali. Se um produziu uma múmia, o outro uma tumba, o outro um sarcófago, o outro uma pirâmide, aí é critério de vocês. Número 2, da página 45, em que momento você percebe que sua vida se mistura com a arte? Qual o momento? Imagine vocês, qual o momento de vocês que a vida de vocês se mistura com a arte? Hein? Resposta pessoal. Eu coloquei todos os momentos, vivo a arte diariamente. Encontro artes em diferentes locais. No artesão da rua, nos grafites, nas roupas diferenciadas e confeccionadas por pessoas que gostam de arte, nos trens, né, do subúrbio do Rio de Janeiro. Se você percorrer o bairro de vocês até o centro da cidade ou na Zona Oeste no outro trem, vocês vão perceber que vai dentro do trem vários artistas, pessoas que estão vendendo as coisas, fazendo arte, gritando, tendo gestuais, pessoas cantando, pessoas tocando, pessoas produzindo arte, vendendo arte dentro do trem. Ou seja, em todos os lugares onde a gente passa, se você observar, tem arte, né? Espectador da obra de arte. O que é um espectador da obra de arte? Um espectador é quando eu me deparo, né, com arte popular nas ruas do Rio de Janeiro. Quando eu vou a algum bairro e eu vejo a pessoa cantando, tocando tamborim, é quando eu vou ao centro da cidade e vejo pessoas fazendo repente, é quando eu passo perto de um museu no centro da cidade, eu fico extasiado de ver aquelas obras arquitetônicas. Vocês, se começarem a observar Marechal Hermes da Fonseca, quem mora em Marechal ou mora em Beto Ribeiro, né? Deve observar aqueles sobrados, aqueles casarões de 2 andares que existe ali perto da linha férrea, né? No momento eu esqueci o nome daquela rua, mas próximo mesmo ali à linha férrea, aqueles casarões foram feitos, foram construídos pelos ingleses, que foram eles que construíram a rede ferroviária federal. Ou seja, eles construíam a rede ferroviária e construíram também aqueles casarões. Se vocês verem a fachada, alguns deles já foram modificados, transformados, mas as fachadas são mais ou menos do século XIX, né, quando começou a implantação das redes ferroviárias no subúrbio do Rio de Janeiro. Então a arte está em tudo quanto é lugar. O coreto de Marechal Hermes é uma arte, aquela escola evangelina é uma arte, se você ver a arquitetura dela é diferente, ou seja, perto de você sempre vai ter arte. O autor ou pessoa interage com a obra de arte? Ele está perguntando se o autor que faz o livro, ele interage com a obra de arte, se ele faz aquilo que ele deveria fazer por ser um artista. Quem escreve, muitas das vezes é um artista, mas quem confecciona o livro não é um artista. Então a interação, ele consegue imaginar as coisas quando ele escreve, quando ele monta isso, né? O significado da obra desenhada, abstrata, as outras pessoas começam a observar. Tudo à nossa volta tem uma arte. Na minha casa tem obra de arte, do outro lado ali eu tenho obra de arte. Eu sou um colecionador de relógio e tenho vários relógios pela minha casa que são obras de arte. Eu tenho um telefone do século XIX ali, eu tenho carrancas que foram compradas ou me deram de presente de pessoas que viajaram pelo Brasil e algumas até pelo exterior. Eu tenho as carrancas,
Ou seja, eu sempre tenho obra de arte na minha casa, porque eu gosto, eu convivo, eu gosto de conviver com isso, né? Em grupo, todos nós, vamos pensar, né? A quarta questão. Pense de que forma a arte está presente ou poderia ser mais presente na nossa vida. Anote as suas ideias abaixo. Eu vou cobrar de vocês que na próxima aula que nós tivermos ao vivo, vocês falem para mim isso, tá? O que as prefeituras, o Estado do Rio de Janeiro poderia fazer mais para que nós tivéssemos mais contato com a arte, tá bom? Gente, fique com Deus, eu já volto, tá? Rapidinho. Aqui, arte, página 444546, Viver Arte, as correções das questões, o texto que eu coloquei para que vocês amadureçam, tá? E novamente eu repeti uma parte para que vocês lembrassem bem do que o tio Sérgio falou, tá? Com tristeza ou em um momento excepcional de felicidade. Tem gente que desenha enquanto fala ao telefone, ok? Até em fazer um bom prato de salada tem arte. Na fotografia, no desenho, no design gráfico, na decoração, na moda, no poema, na poesia, no romance, no teatro, cinema, show, espetáculo, exposição, diferente forma de criação. Gente, vamos criar. Criação. Vamos criar cada dia. Valeu? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula, tá? Até a próxima semana. Fique com Deus. Se cuida.